Quer conhecer as novas funcionalidades de Pattern Matching e Records do Dart 3? Então assista essa aula e veja como utilizar elas na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar juntos as novas funcionalidades de Pattern Matching e Records do Dart 3 e que também chegaram no Flutter 3.10. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então a gente vai começar falando sobre os records. Então um record, pessoal, um registro, se a gente puder chamar assim, é um novo tipo de dado que foi adicionado ao Dart. Similar às collections e aos tipos primitivos, a gente agora tem um novo tipo de dado que ele vai trabalhar com agregações de dados ou de objetos. Então os records eles vão ser indicados para isso, para você trabalhar com agregações de objetos, beleza? E basicamente ele vai ter duas características que são bem importantes. Ele vai ser fortemente tipado, tá? E ele sempre vai ter um tamanho fixo, então pensa nele como se fosse uma agregação, né? Uma coleção de objetos de tamanho fixo, e aí você vai poder trabalhar com eles de forma posicional ou nomeados, a gente vai ver isso ao longo do vídeo, beleza? O que mais que é importante entender? Que com essa nova estrutura de dados, né, que são os records, você vai conseguir trabalhar com eles tanto para fazer atribuição de variáveis, você vai conseguir fazer operações, né, sobre eles, você pode fazer comparações, atribuições, etc. E você também vai poder usar em estruturas gerais de controle e estruturas de repetição. Então você vai poder utilizar, por exemplo, em if, em for e outros comandos do tipo. Então vamos lá, pessoal, eu vou declarar aqui uma variável chamada record, e aí como que funciona a sintaxe de um record? Basicamente você vai colocar os parênteses, e dentro dos parênteses você vai passar, né, quantos campos você quer definir. Então, por exemplo, aqui, se eu especificar aqui uma string e um int, né, ou double, enfim, repare que agora isso daqui vai ser um record. Né? Então veja que eu tenho um record de dois valores. Ele é um record, né, do tipo string e int. Estão vendo? Então vejam que o tipo desse record, né, aliás, o tipo record, nesse caso aqui, ele vai ser composto, tá, por uma string e nesse caso aqui por um int. Tá? Eu poderia forçar isso daqui a fazer como um double. Então como que eu faria? Eu vou declarar aqui o tipo desta forma, eu vou colocar assim, string e double. Então agora o meu record, eu estou forçando ele a receber aqui o double. Então desta forma aqui a gente tem a declaração de um record. Bom pessoal, e aí como o record ele é um tipo de dado e nesse caso a gente tem uma variável, isso significa que a gente pode utilizar essa variável em parâmetros de funções e também como retornos de funções. E aí aqui já vai entrar aquele famoso, né, que todo mundo falou, que é o retorno múltiplo de valores, né? Porque agora a gente pode retornar mais de um valor, né, uma agregação de valores através de um record. Então como que ficaria numa função? Tá? Eu vou criar aqui uma função chamada toString, só para a gente fazer um teste, tá? E essa função toString ela vai receber um record como parâmetro. Então esse record ele vai ter uma string e um double, e eu vou chamar ele aqui de record. E o que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou imprimir direto, né? Então vamos fazer aqui um print, e aí vem a questão, como que eu acesso esses dados, né? Então por exemplo, vou colocar aqui um language, e aí como que eu acessaria esse primeiro parâmetro aqui? Então a forma base, digamos assim, para você acessar vai ser dessa forma aqui, Você vai acessar o record, ponto, e aí vejam que ele vai aparecer todos os campos aqui com o sinal de dólar. Então veja que eu tenho o $1 e o $2. Por quê? Porque ele está trabalhando nesse primeiro momento aqui com um record do tipo posicional. Então a gente não tem um nome para a gente poder acessar como se fosse um objeto, né, de uma classe lá, né, as propriedades de uma classe que você acessa, por exemplo, user.name, user.email. Então nesse caso a gente só está trabalhando com atributos posicionais. Como não é uma lista, você não consegue acessar dessa forma aqui, Tá? Não é uma lista. Então o acesso, né, vamos dizer assim, nativo vai ser dessa forma aqui, $1, e aqui eu vou colocar essa forma aqui, record $2, que vai ser nesse caso aqui para a gente acessar a versão ali da linguagem. Beleza? Então dessa forma aqui que iria funcionar. E agora eu vou chamar aqui o toString e eu vou passar o meu record só para a gente ver aqui e fazer o teste, né, no prompt. Então vamos lá. Vamos rodar aqui o Dart records demo, e aí vejo que ele imprimiu pra gente tranquilamente, language Dart 3, beleza? Então vejam que funcionou. Mas o que acontece, né, pessoal?
É óbvio que isso daqui não é prático, tá? E ao mesmo tempo também não é legível, né? Não é interessante você ficar utilizando dessa forma. Então, para isso, existem duas formas de você trabalhar com recordes de uma forma mais legível, né? Que fique uma melhor leitura ali no seu código. A primeira delas é o conceito de desestruturação de objetos. A gente vai ver esse conceito mais ao longo do vídeo, porque esse conceito de desestruturação ele permite você fazer várias coisas com tipos diferentes, não só com records, beleza? Então, tem muita gente falando que é só com records que você consegue fazer a desestruturação, mas você consegue fazer com várias outras coisas, eu vou mostrar isso no vídeo para vocês. Então, como que seria uma desestruturação? Você pode declarar um novo tipo de record, e aí aqui eu vou fazer, por exemplo, o language e a version, e aí esse record ele vai receber o que vem do record. E aí aqui, pessoal, vem um conceito bem importante, que também a gente vai falar depois, né? Que são o quê? O pattern matching, né? O casamento de padrões. Então, por que essa atribuição aqui ela é possível, tá? Porque o nosso record, ele tem exatamente aqui dois parâmetros, um do tipo string e um do tipo double. Então, o Dart, ele consegue fazer o casamento posicional desses padrões, colocando aqui, né, no caso, o Dart na variável language e o número 3 na variável version, beleza? Então dessa forma a gente cria um novo record, só que agora nomeado. Então veja, agora eu não preciso mais acessar desta forma, basta eu acessar as variáveis tradicionais. Então aqui eu posso acessar o language e aqui eu posso acessar o version, desta forma aqui, ó. E vai continuar tudo funcionando normalmente, ó. Então se a gente vir aqui e executar, ó, veja que ele funcionou lá com o Dart 3, beleza? Então este daqui já é um primeiro exemplo, a gente vai falar especificamente, né, sobre a desestruturação de um objeto, mas essa aqui já é uma forma de você fazer essa atribuição, beleza? Então só para deixar claro para vocês, né, que esse tipo de operação agora no Dart 3 ele é permitido com outros tipos também, eu já vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então a gente pode passar um record agora como parâmetro para uma função. Eu mostrei para vocês como fazer a desestruturação, né, para você ter uma legibilidade melhor no seu código, né, através dessas variáveis. Você também pode utilizar um outro conceito, pessoal, que é o wildcard, que chama, que basicamente vamos supor que eu não quero nessa função em específica trabalhar com a versão, mas eu quero só a language. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um underline no version. Então vejam que agora não existe mais o version, mas eu ainda assim consigo acessar o campo language. Então se a gente vir agora aqui testar, ó, ele vai mostrar o Dart pra gente. Então esse padrão aqui, né, com esse underscore, vocês já viram isso aqui, por exemplo, lá quando você não quer usar o context, ou você não quer usar um parâmetro de uma função, né, quando isso é permitido. Então você coloca o underline para o compilador ignorar, né, essa atribuição. Então por hora eu vou deixar, mas só para mostrar para vocês, né, que esse conceito é o conceito de wildcard, beleza? Bom, e o que falta eu mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos trabalhar agora com o retorno múltiplo, né, de dados. E por que os records, né, pessoal, eles eram tão aguardados para você trabalhar com esse retorno múltiplo? Bom, hoje qual que é o status, né? Até o Dart 3, como que se fazia o retorno múltiplo? Então você tinha algumas formas de trabalhar com isso, tá? Eu vou mostrar algumas formas para vocês e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com algumas dessas opções. Então a primeira, né, a forma mais básica, mais ingênua possível, tá? Eu vou trabalhar aqui com uma ideia de localização, ó. Então eu criei aqui uma função, ó, list de double, então ele vai retornar uma lista com dois doubles, para pegar aqui o getLocationList. E ele vai retornar uma lista aqui com a latitude e a longitude. Essas funções, pessoais, elas estão aqui em cima, elas estão retornando apenas valores fixos, tá? Apenas para a gente ter um teste. Então essa daqui seria a primeira forma de você trabalhar. Então você poderia chamar e ele vai retornar uma lista para você, tá? Qual que é o problema disso, né? O problema dessa abordagem, primeiro, você não sabe o que vem, né, na primeira posição, na segunda posição, você não sabe, né, qual que é o tamanho dessa lista, quantos elementos tem nessa lista, eu posso ter um terceiro, um quarto, um quinto, né? Então eu teria que ficar verificando o tamanho da lista para ver, né, se casa com o X e o Y, ou a latitude e a longitude que eu estou tentando acessar. Então essa daqui não é uma abordagem muito boa. Bom, qual seria uma segunda abordagem que também é muito comum, né, e tenho certeza que vocês já esbarraram com ela por aí. A segunda abordagem é você utilizar um map. Então veja, eu estou retornando um map
de string e double. E aí aqui quando eu faço a minha getLocationMap, ele vai retornar um map com a latitude, né, getLat, e longitude, getLonge. Bom, isso aqui funciona, mas também tem, né, os seus downsides, né, os seus problemas. Então o que acontece? Se você for tentar utilizar essa função aqui, lá no main, por exemplo, né, vamos mostrar aqui para vocês, você teria que fazer alguma coisa assim, né? Então, final chords, get location map. E aí o que acontece? Para você acessar, você vai ter que usar agora a chave. Então você vai ter que acessar desta forma aqui, ó, lat. Lat faz alguma coisa, né? Então, sei lá, final lat recebe coordinates de lat. Só que o que acontece, pessoal? Você pode escrever alguma coisa errada aqui, porque veja, eu posso fazer assim, ó, latitude. O compilador não vai reconhecer um erro porque ele está simplesmente tentando acessar uma chave de um mapa. Então veja, você não tem um autocomplete aqui para te ajudar, e isso pode incorrer em erros, né? E também, pessoal, é muito comum que você tenha erros aqui do tipo null safety, né? Do null check. Então pode ser que esse valor aqui seja nulo e você não tem como verificar isso, né, quando você está escrevendo o código. Então o map geralmente também ele vai trazer mais problemas para a gente do que ajudar. Bom, uma outra solução, e essa daqui eu tenho certeza que vocês já usaram, né? Vamos dizer assim, é a melhor solução que a gente tinha até uma das melhores, vamos dizer assim, né, até o Dart 3, que era você utilizar uma classe auxiliar para você construir o seu objeto, né, que você queria retornar. Então vamos colar aqui, ó. Então você construiria uma classe chamada location, por exemplo, que teria duas propriedades, a latitude e a longitude. Então veja, é um objeto aqui que ele é burro, digamos assim, né? Ele não tem nenhuma lógica, ele apenas serve para estrutura de dados. Então este objeto de estrutura de dados nós usamos para o retorno da função. Então veja, eu estou retornando um location. E aí eu vou ter aqui o meu getLocationObject, retorna uma location, latitude e longitude. Então vejam, essa abordagem aqui, em questão de legibilidade, ela é ótima, porque a gente sabe que a gente está esperando uma location, e a location tem uma latitude e uma longitude. Você vai ter o autocomplete, você vai evitar erros ali de compilação, então isso é uma coisa boa também. Você vai ter ali o análise estática enquanto você estiver escrevendo o código, porém, você tem um downside, né? Que toda vez que você precisar de uma nova estrutura de dados, você precisa escrever uma nova classe. Com isso faz você gerar, né, os famosos boilerplates. Você precisa criar uma estrutura antes de utilizar, né? Você não pode simplesmente usar a função getLocationObject. Você precisa construir, além disso, uma classe que vai servir de estrutura de dados. Então, de certa forma, também não é interessante essa abordagem se você pensa, né, em otimizar o teu tempo, a tua produtividade, né, em relação à programação. Mas é uma abordagem muito boa, né, e com certeza, né, ela vai ser mais type safe, né, do que as outras que eu mostrei para vocês. Bom, o último, né, e eu acredito que ficou bem popular aí nos últimos anos, são o uso de tuplas, né? Então, tuplas, pessoal, é um conceito que vem de várias outras linguagens, né, principalmente linguagens funcionais, e que ficaram populares no Flutter, né, com duas bibliotecas, que eram o FP-Dart e o Dart-Z, né, que traziam aqueles operadores mais funcionais para a gente. Então, eu tenho certeza que vocês já viram, né, algum vídeo aí sobre Clean Architecture, o pessoal utilizando essas tuplas, né, por meio do famoso Aider. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Que é uma implementação bem simples, tá? Só para vocês entenderem o conceito de tupla, tá? Então eu usei o nome Aider aqui, mas poderia ser qualquer outro nome. Então geralmente você tem, né, uma classe Aider, que ela vai ter dois valores, um left e um right, né? Ou você vai ter uma tupla que vai ter o T1 e o T2, ou o left, right, ou o valor 1 e o valor 2, beleza? Vejam que eu estou usando a notação de generics, então esse left e esse right pode ser qualquer coisa, posso ser, por exemplo, aqui uma string, e aqui pode ser um double. Tá? Então veja que ela é uma classe tradicional, né, que ela não vai fazer nada. A diferença é que ela não é uma classe específica, né, como eu criei ali uma classe location. Ela simplesmente é uma classe genérica. E aí agora no meu getLocation, né, aqui as double, eu simplesmente vou retornar um Aider de double, double. Beleza? E aí que eu faço um Aider, o meu left vai ser o getLatitude e o meu right vai ser o getLongitude.
Isso aqui vai funcionar muito bem, tá? Porém, você também tem algumas desvantagens, tá? A desvantagem, na minha opinião, é a leitura. Eu tenho certeza que muito júnior, né, muito programador que está iniciando, que se esbarra nesse tipo de código aqui, não entende facilmente o que é um header, né, o que é o left, o que é o right. Realmente não é uma sintaxe, né, à primeira vista, muito simples de entender. Depois que você já entende, você já começa a utilizar, é claro que fica simples, mas no primeiro momento ela não é tão simples de você ler. E aí quando você quer acessar, né, você tem um outro problema, que aqui ao invés de eu acessar, por exemplo, a latitude, né, eu vou pegar o retorno dessa função e eu não consigo acessar a propriedade de latitude. Eu vou ter que acessar o left, e eu vou ter que saber que o left aqui vai ser a latitude, e o right vai ser a longitude. E um outro problema, pessoal, é que com o conceito de tuplas, né, vejam que eu não consigo retornar aqui um terceiro valor. Então vamos supor aqui que eu quisesse a elevação, tá, da minha função. Eu ia ter que criar uma terceira tupla, né, um header de, sei lá, right, center e left. Teria que fazer alguma coisa nesse sentido, né, uma tupla com 3 valores, 4 valores, 5 valores. Ou eu teria que partir, né, para usar o header combinado com uma classe de estrutura de dados, né, que é o que o pessoal geralmente faz. Acaba usando um header com uma classe chamada success e uma classe chamada failure ou error. Então veja que você combina um monte de coisas para fazer uma estrutura que é simples dentro do Flutter, que seria o retorno múltiplo. E aí vem a questão, né, de como que a gente contornaria esse problema com os records, né, dentro do Dart 3. Então é bem simples, pessoal. Basicamente a gente vai declarar o tipo do record. Então aqui, ó, double lat, double longe, e aqui eu vou chamar, né, get location. Ó, eu só vou recortar aqui, pessoal, e vou colocar ela próximo do main para ficar mais fácil da gente visualizar. Ó, vou fazer até aqui em cima para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então o meu get location, e veja que agora ele precisa retornar um record. Então basicamente eu vou fazer assim, ó, lat recebe get lat, final longe recebe get longe, e agora eu vou retornar a minha tupla, lat longe, beleza? Dessa forma que a gente está retornando, né, de forma múltipla 2 valores. Ah, professor, mas e se eu precisasse adicionar um terceiro valor? Beleza, você vem aqui e adiciona o double elevation, e aqui você vai passar o valor da elevação. E pronto, fica muito mais simples, muito mais rápido. Você não vai precisar escrever mais uma classe, definir uma nova tupla, né, fazer uma nova checagem de erro se você estiver usando o map. Não, fica muito mais fácil de você trabalhar. Vamos deixar aqui a nossa função e vamos lá no main para a gente utilizar, né? Então, final record recebe get location. E aqui, pessoal, a gente vai entrar naquele mesmo problema que eu falei para vocês, né? Que é a questão de como que você vai acessar esse valor aqui para você imprimir, né? Então, se eu for acessar aqui, eu vou ter que fazer record ponto e aí pegar o 1, porque ele está trabalhando com valores, né, campos posicionais. Então aqui basicamente eu posso fazer a desestruturação, né, fazendo aquele conceito que eu falei para vocês de casamento de padrões. Então aqui basicamente eu vou ter a minha latitude e aqui eu vou ter a minha longitude, porque eu sei, né, ó, vejo que ele está retornando 2 valores do tipo double. E aqui basicamente eu posso imprimir aqui, ó, o latitude e longitude, beleza? Vamos ver se funciona? Então vamos rodar aqui o nosso código. Ó, e ele imprimiu lá a latitude e a longitude. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, tem uma outra forma, né, de você trabalhar como se fosse um objeto? E aí sim, eu digo para você que tem. Basicamente você pode trabalhar com campos nomeados, que é exatamente como a gente faz em objeto. Então você vai aqui colocar, né, abrir chaves e fechar as chaves aqui no final. E agora você tem como se fosse um objeto. Então veja que o return aqui já está dando erro, porque agora você não tem só atributos posicionais, você tem, né, atributos nomeados dentro do seu record. Então o que você precisa fazer? Ó? Você tem que dizer aqui que a latitude recebe a latitude e a longitude recebe a longitude, porque agora você tem um record que tem atributos posicionais. Bom, e aqui agora, como que você faz a desestruturação, né? Então, lembrando, né, o que é a desestruturação? É você casar com os padrões que estão vindo daqui. Então, veja que agora ele tem atributos nomeados, então a desestruturação posicional ela não vai funcionar. Então, você precisa trabalhar junto da desestruturação com o casamento de padrões. Então, aqui basicamente, ó, você vai ter que colocar os 2 pontos e dizer qual é a variável que você quer
definir. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar assim, ó, latitude, e a LNG vai ser a longitude, beleza? E aqui vou usar latitude, longitude, beleza? Se a gente for testar, ó, funcionou tranquilamente, mas agora a gente tem atributos nomeados. Pode ser o mesmo nome, professor? Pode. O que eu quero aqui que você entenda nesse primeiro exemplo que eu acabei de mostrar para vocês é que na esquerda vem o casamento do padrão, que é o que vem da função. Então vejam que a função ela me retornou um lat e um longe, então é o que vem na esquerda. Aí, 2 pontos e o nome da variável que você quer atribuir. Então nesse caso aqui, a latitude e a longitude, que é o nome que eu dei, poderia ser qualquer outro nome. Pode ser o mesmo nome? Pode. Então você pode vir aqui, colocar um lat, e aqui você pode vir, deixa eu só dar um Ctrl D, e colocar um longe, ó. Pode ser o mesmo nome. Vai funcionar? Vai funcionar. A gente pode vir aqui, ó, e ele deu o mesmo nome. Aí vocês devem estar pensando, pô, professor, mas isso aqui é muito verboso, né? Você escrever isso daqui 2 vezes. Então o que acontece? Quando você estiver fazendo, pessoal, a desestruturação de um record com campos nomeados, você pode, se você quiser utilizar o mesmo nome que está definido lá no método, nesse caso é o lat e o longe, você pode utilizar um atalho, que é o seguinte: ao invés de você definir aqui a variável, basta você colocar um 2 pontos lat e um 2 pontos longe, desta forma aqui, ó. Então você vai utilizar o mesmo nome que vem lá da classe, o lat e o longe. E vejam que tudo vai continuar funcionando como estava. Então vamos compilar, ó. Latitude e a longitude funcionaram lá pra gente. E aí lembrando, né, pessoal, que somente ele vai funcionar desta forma aqui, com a sintaxe de atalho, né, quando você estiver trabalhando com os mesmos dados, né, com os mesmos campos que estão sendo retornados aqui do objeto. Bom, pessoal, e uma outra característica importante, né, dos records aqui, para deixar bem claro para vocês, é que ele não é um tipo isolado, né, que vai trabalhar sozinho. Não, ele é como qualquer outro tipo. Você pode utilizar ele em conjunto com outras estruturas de dados. Por exemplo, vamos supor que a latitude e a longitude aqui fossem funções assíncronas. Então vamos supor que esse método aqui, ó, ele fosse assíncrono. Então vejam que agora ele não consegue mais retornar aqui um recorde de double. Ele vai ter que retornar o quê? Um future de um recorde de double. Então veja que você consegue trabalhar com recorde de outras formas também, tá? Então aqui eu vou fazer, por exemplo, ó, um await future.value, tá? Só para a gente simular mesmo, pessoal. E aqui um await future.value. E agora aqui, pessoal, a gente precisa retornar os valores. Mas eu quero que vocês observem o erro, ó. Ele está dizendo que eu não consigo retornar um objeto latitude e um objeto longitude. Então o que eu preciso fazer? Ó? Esse future.value, ele está retornando um objeto. Então a gente precisa simplesmente tipar essas variáveis aqui, ó, com um double e um double. E dessa forma aqui a gente consegue usar um future em conjunto com um record como tipo de dado. Agora aqui no meu main, né, basicamente eu vou fazer um await get location, e aqui eu vou continuar pegando a latitude e a longitude. Então se a gente for testar, veja que ele vai funcionar normalmente, mas agora a gente está trabalhando com o future em conjunto com os records, beleza? Então vejam, pessoal, que você consegue, vai da criatividade de vocês conseguirem trabalhar com os records, né, em várias outras situações, em conjunto com outros tipos de dados. Né? Então veja, você pode ter um record dentro de uma lista. Basicamente você vai definir que o tipo da lista ali, ela sempre vai receber esses valores ali, né? Por exemplo, uma lista de records. Então você pode fazer isso, né? Por exemplo, uma lista de latitude e longitude. Como que ficaria isso, né? Você teria aqui uma lista. Qual que é o tipo da lista, né? Ó, vou até copiar aqui, ó, para ficar mais fácil. Vai ser dessa forma aqui, ó, cohorts, e aqui eu vou fazer vazio. E aí o meu cohorts.add, vamos fazer assim, ó, await get location. Então vejam que funciona normalmente, né? Então aqui o meu cohorts, ele sempre vai ter um registro, né? Um records dentro dele. Beleza? Bom, pessoal, o que mais que a gente precisa entender, né, sobre esse conceito aí de records? Então, os records, pessoal, eles proporcionaram uma outra funcionalidade que eu já mostrei aqui para vocês, que é a desestruturação de objetos por meio do casamento de padrões. Com isso, pessoal, a gente pode utilizar esse conceito de desestruturação
nos records, né, claro, como eu já mostrei para vocês, mas também em outros tipos de dados. E isso pode ser muito útil para quê? Para você trabalhar agora em if, para você trabalhar com o switch, né? Inclusive a gente vai ver a nova sintaxe do switch ali num exemplo em Flutter, em for e em outras estruturas. Então isso é muito legal porque você consegue manipular os objetos de uma forma muito mais simples, né, do que antes era feito. Então vamos lá, eu vou apagar esse exemplo aqui no main. Tá? E eu vou fazer diretamente aqui no main para ficar mais fácil. Então, o primeiro exemplo de desestruturação que eu vou mostrar para vocês é de listas. Então, é isso mesmo, pessoal. Você pode ter aqui uma lista, vou colocar uma lista de inteiros, né, chamada notes. E aqui eu vou fazer, ó, de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Só para a gente ter alguns dados para testar. Então o que acontece? O meu objetivo agora vai ser gerar, vamos supor que eu queira pegar aqui a primeira, a minha top nota 10, a 9 e a 2 e a 1. Como que eu faria isso? Eu ia ter que declarar as variáveis manualmente e eu ia ter que fazer algo assim, né? Então final, vamos fazer aqui, ó, top 1 recebe notes, ó, de 0. O meu top 2 eu ia ter que fazer notas de 1. Certo? Então eu ia ter que trabalhar desta forma aqui. Então agora com o casamento de padrões combinado na desestruturação de objetos, eu vou poder fazer algo desse tipo aqui, ó, final. Aí eu vou declarar o casamento de padrões. Então lembra que você precisa casar os padrões do que você quer desestruturar. Então eu quero o top 1, o top 2, eu vou ter alguma coisa no meio que não me interessa, tá? Então eu vou deixar aqui por enquanto com vírgula. E eu vou ter aqui o meu last 1 e o meu last 2. E isso aqui vai receber o notes, beleza? Então veja, eu quero o 10 que venha para o top 1, eu quero o 9 que venha para o top 2, o 2 venha para o last 1 e o 1 venha para o last 2. Então o que vem nesse meio aqui para ele casar o padrão corretamente? Basicamente você pode fazer aqui, ó, 3 pontinhos. O que isso significa? Que ele vai pegar toda a lista notas e ele vai gerar esses registros aqui, né, esses valores para mim. Um valor top 1, um valor top 2, casando esses dois primeiros. Esse 3 pontinhos aqui significa o resto, tá? Até o 3. E aqui o last 1 e last 2, que é o que interessa pra gente. Então, esses 3 pontinhos aqui, ele vai ser desconsiderado. Você não vai ter depois acesso a ele. E aqui você pode, né, fazer um print das notas. E se agora a gente for testar, vocês vão ver que vai aparecer lá o 10, o 9, o 2 e o 1, né, fazendo essa desestruturação. Bom, pessoal, vamos supor que vocês queiram quebrar nessa lista, né, em 4 variáveis e você ainda ter acesso ao resto da lista. Então, o que você pode fazer? No final desses 3 pontos aqui, você pode colocar um outro nome de variável, né, que seria o resto da lista. E aí, esses 3 pontinhos vai salvar, né, todo o resto aqui nessa variável rest. Ó, veja que ele retornou aqui uma lista de inteiros. Então, ele vai retornar na variável rest o 8, o 7, o 6, o 5, o 4 e o 3. Então, se você precisar, você pode utilizar. Se você não precisar, basta colocar os 3 pontinhos e ele vai fazer a desestruturação para você. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou pegar um map aqui que eu tenho pronto para ficar mais fácil. Ó. Então, eu posso definir um map, né? Então, map de string, string. Então, isso aqui seria, por exemplo, um JSON, né? Vamos supor que você fez uma chamada a uma API e você tem um JSON. Então, username, drantunes, role, admin, beleza? O que você pode fazer agora? Você pode desestruturar um map. E aí isso, pessoal, realmente vai mudar o jogo quando a gente for trabalhar com os dados de uma API. E eu já vou mostrar para vocês como que isso vai mudar o jogo. Então, primeiro, você pode desestruturar da seguinte forma. Você vai fazer o casamento de padrão. Então, o que eu quero aqui? Vamos supor que eu quero o username. Eu vou fazer o casamento, ó, como se fosse um map. Dentro do map eu vou colocar o campo que eu quero que exista dentro desse JSON. Então, username. E aqui eu vou colocar 2 pontos. E aí eu vou colocar então, né, por exemplo, a minha string. E aí posso colocar qualquer nome de variável. Eu vou colocar o username mesmo, né? E aqui recebendo o JSON, tá certo? O que vai acontecer aqui? Ele vai iterar sobre esse map e ele vai verificar, né, fazendo o casamento de padrão. Então ele vai verificar se existe a chave username e se tiver ele vai pegar o valor e atribuir nessa variável que a gente definiu username.
Então agora eu posso vir aqui e dar um print no username. Então se deu tudo certo, ele vai mostrar lá pra gente agora o Dr. Antunes. Ó, mostrou o Dr. Antunes. Bom, e por que isso aqui é legal, pessoal? No primeiro momento, né, você pode pensar, professor, mas você poderia fazer aqui, ó, um JSON, ó, você poderia fazer assim, né, JSON username, ó, JSON username. Você poderia fazer desta forma aqui, mas com essa forma você tem, né, os possíveis erros de tipo, né, de tipagem. Então veja, se você tem aqui, ó, vamos dar um print aqui só para vocês verem. Então nesse caso aqui, que era como a gente usava, ele funciona, mas vamos supor que você colocou, né, escreveu errado aqui, que colocou usernames. O que vai acontecer? Ó, ele vai retornar nulo. E se você estiver retornando isso no Flutter e você não tratar o valor nulo, o que vai acontecer? Teu código vai explodir, né? Vai dar uma exceção. Vejam que se você tá trabalhando aqui, você colocou usernames, por exemplo, ele simplesmente não vai mostrar para você, porque ele vai dizer que é uma string. Ó, então vejam que ele está dando já uma exceção. Por quê? Porque ele não tem nada aqui dentro do nosso username, ele não achou esse padrão aqui. Então isso daqui, pessoal, também pode ser utilizado para você fazer validação. Então essa desestruturação de objetos você vai poder utilizar para fazer desestruturação e validação, por exemplo, de JSONs. E isso é bem interessante. Então só para voltar aqui o exemplo, né, mostrando para vocês como faz a desestruturação de um JSON. Então vai ser dessa forma aqui, ó, casando o padrão do map, atribuindo as chaves que você quer com o nome da variável. E agora eu tenho o meu username. Bom, como que seria a validação? Então na validação você faria algo assim, ó. Você poderia fazer um if, tá? E aqui você vai utilizar agora se o JSON, e agora vem um operador novo dentro do if que é o case. Então você pode fazer assim, ó, JSON, case, e aí você faz o casamento de padrão. Então você vai colocar assim, ó, username, aí você vai ter lá o string username, igual a gente tinha feito. Então, caso o username, aí você pode já mostrar, né, alguma coisa lá pra gente. Ó, vou colocar até aqui o outro, né, para vocês verem. E eu quero verificar que esse JSON tem a propriedade role, string, role. Ó, ficou um pouquinho grande, pessoal, mas ó, só para vocês entenderem. Então, se o JSON, né, case, ou seja, caso, ele contenha essa estrutura aqui, ó, username e o role com o role. Eu vou imprimir, ó, print, vamos colocar assim, ó, username is role, beleza? Então, desta forma aqui a gente consegue fazer a desestruturação do JSON e também a validação. Então, vamos lá, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele vai imprimir Dr. Antunes is admin. Bom, o que acontece se agora vamos supor que é o user aqui, ó. Aliás, antes do user, né? Vamos supor que eu mude aqui para roles. O que vai acontecer? Vamos verificar? Ó, vejam que ele não imprimiu nada agora. Então, como eu falei para vocês, olha, como ele não casa o padrão, você pode utilizar ele para fazer a validação. Então, você pode simplesmente utilizar um if para fazer isso. Então, agora nesse if você vai passar o JSON. Então, por exemplo, veio uma resposta lá da API. Você pode pegar essa resposta da API, fazer um if, casando com o padrão que você espera que venha da API. Então você espera que ele retorne um JSON que contenha o campo username e o campo role. Nesse caso aqui ele mandou o roles, né, com S no final. E aí ele não casou o padrão, logo ele não fez a validação. Então ele simplesmente não entrou dentro do if. Tá? E aí o legal é, se a validação passa, ele já vai fazer a desestruturação. Com isso a gente consegue acessar lá o username e o role. Então veja que vai ficar muito mais fácil, por exemplo, para você fazer lá o from JSON para os objetos de classe. Então vai ficar muito mais simples, né? Você não precisa ficar atribuindo lá as chaves manualmente, né? Agora simplesmente você faz a desestruturação, fazendo a validação e já atribui no objeto, né, que você queira trabalhar, né, que retornou lá da API. Nesse caso aqui seria um objeto do tipo user. E aqui, pessoal, só para deixar bem completo o exemplo, vocês ainda podem utilizar um conceito dentro agora do Dart 3, que são os guards, né, ou guardas, digamos assim. Então veja, eu tenho um JSON, eu faço um caso aqui, né, para fazer o casamento de padrão, e aqui no final eu ainda posso fazer assim, ó, when. Então veja, eu pego o JSON, caso isso aqui seja válido, né, quando o role for igual a admin. O que eu estou fazendo aqui? Veja que ficou bem grande, mas eu vou passando para vocês. Ó. JSON, então eu pego o JSON e eu valido o padrão dele. Ele tem que vir com o username e o role.
Se tiver ok, ele vai fazer a desestruturação na variável username e no role. Eu ainda posso pegar, depois aqui da desestruturação, e usar o guard, né? O guard vai ser essa instrução chamada when. E aqui eu posso fazer a comparação. Role tem que ser admin, para isso daqui ser válido. Então veja, nesse caso ele é admin. Então se agora eu for testar, ele vai mostrar ali como a gente estava funcionando. Então, Dr. Antunes is admin. Agora vejam que, por exemplo, o role é user. Se eu for testar agora, veja que ele não vai mostrar nada pra gente. Por quê? O JSON é válido, ele causou o padrão aqui, fez a desestruturação, mas o guard ele não entrou. Então nesse caso aqui ele acabou, né, caindo fora porque o role é user e não é mais admin, beleza? Então desta forma aqui que vocês conseguem trabalhar com essa desestruturação de objetos, né, dentro, né, de um JSON para fazer a validação. E usando aqui essas instruções aqui chamadas de guards, né, para você fazer guardas ali no seu código. Bom, o que mais que a gente pode fazer, pessoal? Além, né, claro, de todo esse código aqui de map, você também pode fazer a desestruturação de models, né, de classes. Então veja, eu vou pegar aqui um exemplo de uma classe user, que eu escrevi aqui previamente. Então vamos lá. Minha classe user tem o username e um ID, beleza? Uma classe, veja, bem simples aqui, mas eu quero mostrar para vocês que é possível você fazer a desestruturação. Então vamos lá. Geralmente você teria algo assim, né? Final user recebe uma nova instância de user, username, Dr. Antunes, o ID 12345. Então o que acontece? Você também, pessoal, ao invés de você acessar aqui, né, print, e você fazer desta forma aqui, ó, user.username, user.uid. Ao invés de você acessar desta forma aqui, que é a forma tradicional e que ela vai funcionar, você também pode fazer a desestruturação de classes, pessoal. Isso mesmo, nesse caso aqui de uma instância de uma classe. Como que isso vai funcionar? Você vai usar aqui o user e você vai fazer aqui o casamento do padrão que você quer extrair. Então nesse caso eu vou colocar o username e eu vou colocar o ID. Desta forma aqui. Com isso a gente desestrutura o nosso objeto user em duas variáveis, a variável username e a variável UID. Então, simplesmente agora eu posso fazer assim, ó. Vejam quão mais simples fica, né, o código, tanto para você escrever quanto para você utilizar. Ó, então, eu tenho a minha instância e eu estou desestruturando aqui nessas duas propriedades. E lembrando, né, pessoal, que aqui eu estou usando o atalho. Veja que aqui poderia ser assim, né? Username, user. Né? E aqui eu poderia usar o user. Ó, poderia ser desta forma aqui. E veja que ele vai funcionar. Ó. Se eu mostrar lá, ó, Dr. Antunes, 12345. E essa desestruturação de objetos, pessoal, ela também pode ser utilizada em outras estruturas de dados, por exemplo, como uma estrutura de repetição. Então veja, vou pegar um outro snippet aqui. Ó. Então eu tenho uma lista de usuários. Tá? Essa lista de usuários, ó, tem o usuário Dr. Antunes e o usuário Pola. Então veja, eu poderia fazer aqui uma estrutura for, então aqui eu vou fazer um final, e aqui eu vou fazer a minha desestruturação. Ó. Então user, ó, username, o ID in users, e aqui eu vou fazer a minha iteração. Então, por exemplo, print username, e aqui eu vou colocar o meu UID. Então veja que interessante, ó, eu posso fazer a desestruturação dentro da instrução do for. Então o legal, pessoal, é que eu não preciso ter essas variáveis antes ali, ou mesmo ficar usando o próprio objeto. Então eu já desestruturo e tenho essa sintaxe agora. Então veja que se eu rodar, ele também vai continuar funcionando. Então ele mostrou o Dr. Antunes e o Pola 54321. Então eu tenho agora esse aplicativo aqui, né, que ele não faz nada por enquanto, né? Basicamente ele tem um scaffold ali com o título game, tá mostrando ali no centro ali nenhum game, e ele tem um float action button que a gente vai utilizar para testar, né, os nossos dados aqui. Então vamos lá. Eu criei um repository, tá? E esse repository aqui, basicamente, pessoal, só para vocês verem, ó, não tem nenhum mistério, ó. É uma lista estática com o nome de alguns jogos. E eu tenho aqui, pessoal, o quê? Um filter, eu já mostrei isso para você, né, para vocês na aula, né? Um filter de uma lista de game e de uma classe, né, de um resultado de um enum status. E ele tem uma função chamada getGames. O que é o meu status? Ele é o success, o error, o initial e o loading. Pode ser uma classe? Pode ser uma classe, não tem problema nenhum aqui.
e o meu list de game vai ser a minha lista de jogos que eu vou retornar. Bom, aqui, pessoal, simplesmente eu fiz um delay para a gente ver isso funcionando, né? Para não ser muito rápido. Então eu coloquei um delay de 2 segundos para a gente poder mostrar, por exemplo, loading, tá? E aqui eu fiz um número randômico entre 0 e 10, que eu verifico se ele é par ou ímpar, tá? Para que eu estou fazendo isso? Porque, veja, ele vai retornar aqui uma lista de game e o status. Então, ora eu quero retornar sucesso e ora eu quero retornar erro, apenas para mostrar para vocês, né, a questão aqui do múltiplo retorno. Então, veja, eu tenho um final, lista de game e status chamado result. Dependendo aqui se o número é par ou ímpar, ele vai mostrar o games e o status success. Caso contrário, ele vai mostrar uma lista vazia. Então veja, eu poderia mandar um valor do tipo null aqui? Poderia, mas eu não preciso, pessoal. Basicamente eu vou utilizar o games e no outro caso eu vou mandar uma lista vazia. Aqui eu vou mandar um status success e lá eu vou mandar um status error. E com isso eu tenho o meu record, né, que eu estou retornando aqui embaixo. Ó. Então future.value e eu estou retornando este valor. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como que ficaria isso lá na tela. Então, pessoal, existem várias e várias formas de fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui, eu vou forçar um pouquinho o uso do records para mostrar para vocês como que ficaria. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou declarar um record aqui dentro da minha classe, do meu state, que vai ser o meu record local. Para isso, eu vou ter o meu list de game, vou ter o status e eu vou chamar de game record. E ele vai receber o quê? Um record inicial, que vai ter uma lista vazia, e um status.initial, tá certo? E aqui eu preciso importar o game, né? Senão ele não vai funcionar. Beleza. Então vejam, eu tenho um record, lista de game status, chamado game record, que no início aqui não tem nada. O que eu vou fazer agora? No meu init state, eu vou chamar o meu repository naquele método lá, get games. Então vamos lá. Meu init state, então eu vou ter que ter aqui uma chamada, e aqui eu vou ter a minha função load games. Aqui eu vou ter um dado assíncrono, e aqui basicamente, pessoal, eu vou fazer o set state. Mas vejam lá, eu vou ter um set state, onde o meu game record vai ser agora o game record que já existe, né, nesse caso lá da posição 1, que vai ser a minha lista de jogos atual, e o status loading, beleza? Poderia colocar aqui o vazio? Poderia, mas veja que pode ser que ele retorne a mesma lista para a gente. Então simplesmente eu já mantenho ela na lista. Então coloquei o status loading. Aí eu fiz um final record await game repository.getGames. E aí vejam que ele vai retornar lá para a gente uma lista completa ou ele vai retornar um erro. E no final eu faço um set state disso, né? Onde o meu game record vai ser aqui o meu próprio record. E aí com isso a gente faz essa troca e chama randomicamente o load games, tá? Então veja que aqui agora no nosso float action button, basicamente eu posso tirar essa instrução e passar o load games. E aí dessa forma, toda vez que eu clicar no botão, ele vai chamar de forma aleatória o load games. Como que a gente chama aqui no init state? Então, pessoal, até vou dar uma outra dica para vocês. Ó. Você pode usar aqui um future, ó, dessa forma aqui, ó, um future load games. Pode fazer dessa forma aqui no init state, né? Porque o future ele vai completar no futuro, né? Então assim que terminar o init state, né, que o frame rodar, ele vai executar aqui esse future chamando o nosso load games. Então não precisa usar aquela instrução, né, add post callback lá, né, do post frame callback, que geralmente o pessoal acaba utilizando. Então o próprio future aqui vai resolver nesse exemplo específico aqui que a gente está trabalhando. O que a gente precisa fazer agora? Mostrar os dados aqui na tela, né, porque no momento ele está simplesmente retornando aqui o center. Então para isso, pessoal, a gente vai utilizar a nova expressão switch. E aqui, pessoal, eu vou deixar um grande disclaimer, né, uma grande observação para vocês. Esse novo switch, pessoal, ele não funciona como o antigo switch. Então agora no Flutter, o switch ele tem dois usos. Você pode usar ele como uma estrutura de controle, tá? Que seria o switch normal, onde você vai ter o case, né, o break, o default e assim por diante. E você vai ter o switch como uma expressão. E o que quer dizer isso? Se você usar o switch como uma expressão, significa que você vai retornar um valor. Por quê? Vamos supor, o que é uma expressão? 2 mais 2. 2 mais 2 é uma expressão, então ela retorna um valor. Você não consegue usar ela sozinha dentro do Flutter, você precisa sempre atribuir isso a uma variável ou utilizar como um retorno de função. Então aqui eu vou usar o switch como uma expressão. Então aqui é o switch,
E aqui eu vou passar o quê? Eu vou passar uma variável que eu preciso do meu status. Então, eu vou declarar aqui um outro recorde aqui local, né, fazendo a desestruturação, chamado o quê? Games status recebe game record. Opa, game record. Então, aqui, basicamente, eu vou passar o meu status. Então, switch status. E aí, o que ele está dizendo para mim? Ó? Vejam que ele está dizendo que eu preciso esgotar exaustivamente todas as opções daquele enum de status. Então vejo que eu preciso colocar o initial, preciso colocar o loading, preciso colocar o error e o success. Então como é que eu faço isso? Então vou fazer assim, ó, status.initial, e aqui eu vou ter como se fosse uma função. Vejam que ele vai retornar então um valor. Então nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o meu center, nenhum game. Caso contrário, eu vou ter a minha segunda opção, status.loading. O que eu vou ter aqui, pessoal? Vou ter um const center e o child vai ser um circular progress indicator. Vejam que já vai tomando forma e vai ficando bem mais simples para a gente fazer condicionais dentro das nossas widgets. Agora o que eu vou ter aqui? Ó, um status.success. E o que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar eu já criei uma widget chamada GameListView, ela vai ter o games e aqui eu vou passar o games. O que tem essa GameListView? Basicamente um listview que vai receber o games e vai mostrar lá pra gente na tela, beleza? Veja, sem mistério nenhum. E por último eu preciso fazer o status.error. E aqui basicamente eu vou copiar, né? Ó, vou copiar aqui de cima e aqui eu vou colocar o erro, né? Erro ao carregar. Então vejam que agora, pessoal, quando a gente atualiza, ó, ele já faz o carregamento e já mostra lá, por exemplo, ou o erro ou o sucesso. Então agora, ó, se eu clicar em reload, ó, ele vai mostrar o loading depois de 2 segundos, ou ele vai carregar a lista, ou ele vai mostrar o erro lá pra gente, ó. Então, loading, mostrou a lista. Loading, mostrou a lista, ó, carregou toda a lista pra gente. Loading, ó, agora tá difícil ele entrar no erro para vocês verem, ó. Mas ele tá aleatório, né? Pode ser o erro ou pode ser, ó, agora mostrou o erro ao carregar. E se atualizar, né, como a gente chamou lá o future no init state, ele já vai fazer então o carregamento inicial. Então acaba que esse status.initial pode ser que ele nem seja usado. Mas só para vocês entenderem, pessoal, que agora você pode utilizar o switch fazendo então esse casamento de padrão. Então nesse caso aqui eu estou fazendo o padrão baseado no valor do meu enum. Mas veja, pessoal, que se o status fosse uma classe, você poderia fazer exatamente da mesma forma. Então, no próximo vídeo, né, que eu vou lançar na semana que vem, a gente vai trabalhar com os modificadores de classe, que também foram introduzidos, né, novos modificadores, e aí com isso a gente pode trabalhar, por exemplo, com o block de uma forma muito mais fácil. Então eu posso fazer o casamento aqui de padrões, usando então os objetos, né, as classes, como eu mostrei ali para vocês no exemplo do user. E com isso a gente pode fazer aqui da mesma forma. O que mais que eu posso fazer nesse switch? Bom, eu poderia, vamos supor que a minha lista fosse vazia, então eu poderia fazer assim, ó, seu status.initial ou status.success, ó, quando games.isEmpty, certo? Agora vocês vão ver o seguinte, ó, que ele vai dizer que ele não teve, né, todos os matching exaustivos. Por quê? Porque eu fiz um guard aqui, né? Eu fiz um guarda, né, dizendo que eu só quero mostrar esse aqui quando o status for sucesso e o games for vazio. Então eu digo lá que eu não tenho nenhum jogo. Então o status ele não é inicial, mas ele ainda, né, é um status de sucesso. Só que veja, agora ele precisa entrar aqui. Então você pode fazer aqui um outro guard. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? When games.isNotEmpty. E se você quiser fazer ainda, você pode fazer agora uma outra instrução aqui, ó, que é dessa forma aqui, ó, ou daí você coloca um underline, que seria o wildcard. Então, o último caso possível, nesse caso aqui, eu coloco que vai ser um erro, né? Porque se ele não for inicial, não for sucesso vazio, não for loading ou não for sucesso, ele vai ser um erro, né? Ou qualquer outra coisa que eu vou capturar nessa instrução aqui. Então veja que você também consegue fazer esse tipo de condicional aqui usando essa nova função switch. Claro que o ideal, pessoal, sempre é você manter o mais limpo possível. Então o ideal é que você trabalhe desta forma aqui, ó, deixar bem limpo, e aqui você faz todos os casos de forma, né, exaustiva. E aí vejam que tudo, né, continua funcionando
muito bem. Só para vocês terem, né, pessoal, aqui um exemplo de classe, né, um sneak peek, né, da próxima semana, eu vou trabalhar aqui, ó, com esse texto aqui, né, do título, só para vocês entenderem. Ó. Então vamos lá, eu vou trocar isso aqui por um Future Builder, e aí no meu Builder aqui, pessoal, eu vou ter o meu contexto e eu vou ter um async snapshot. Então vou colocar aqui o meu snapshot. Então isso aqui vai ser bem comum lá para vocês trabalharem com dados que vêm de uma API, do Firebase ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Aí aqui o que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui um switch e eu vou trabalhar com esses dados do async snapshot, tá? Vamos quebrar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. O meu future, eu vou colocar aqui um future.delayed, vamos colocar aqui um duration, seconds 2, e o valor aqui, vamos passar a string games. Beleza? Só para a gente ter aqui, né, um future. E aqui no nosso switch, então, a gente vai fazer um switch no nosso snapshot. E aí vejam que agora eu vou ter vários casos que eu preciso tratar. Então, para isso, eu posso fazer o casamento agora de padrões usando a instância da minha classe snapshot. Então, eu vou usar aqui um async snapshot. E o que eu quero do async snapshot? Basicamente, se ele tem erro, se ele tem dado ou um caso contrário. Então, vamos lá. Se ele casar com has data true, eu posso pegar, por exemplo, aqui o data, que vai ser aqui um final data, beleza, pessoal? Então veja que ele está casando o padrão se o async snapshot tem dado, né, se ele está true, e se tiver ele faz a desestruturação para a variável data. E aqui com isso eu posso mostrar aqui o nosso text data, beleza? Esse aqui seria o primeiro exemplo. Ah, e é claro, né, pessoal, aqui seria legal vocês fazerem, né, a tipagem também, né, para ele reconhecer aqui corretamente. Ó. Então fiz aqui o final string data e passei o data, né, aqui para o nosso text. Bom, nós vamos ter um segundo caso, que é o async snapshot, quando eu tenho um has error true, beleza? E aí aqui, basicamente, eu posso ter um text error. Caso contrário, ou seja, eu não estou trabalhando com o dado, eu não estou trabalhando com erro, então eu posso fazer aqui, se for um async snapshot genérico, eu posso simplesmente fazer um const circular progress indicator. E aí vejo que dessa forma eu trato, né, todos os casos desse meu switch. Então veja que agora quando ele for atualizar, ó, ele vai mostrar o loading games. Viram lá? Ó, vou fazer os dois para vocês verem. Ele vai mostrar dois loadings agora. Ó, então ele fez um loading, depois de 2 segundos, né, ó, depois de 2 segundos ele mostrou o game, né, porque ele sempre está retornando sucesso aqui do nosso future.delayed. Beleza? Mas para mostrar para vocês que além desta forma aqui de valores, você pode fazer o casamento de padrões também com dados de objeto e também fazendo a desestruturação, como a gente fez aqui com a variável data. Então isso aqui vai ser muito útil para vocês trabalharem lá com qualquer coisa simples, né, que venha de um repository, que venha de um Firebase, que venha de um SDK externo que vai retornar async snapshot para você trabalhar. Da mesma forma, pessoal, a gente vai trabalhar com strings dessa forma no próximo vídeo, quando eu vou mostrar para vocês, né, os modificadores de classe e também como usar isso no block, né, que acho que é o exemplo que vai ficar mais emblemático, né, desses novos recursos de classe e também do switch, né, como uma expressão. Bom, pessoal, a aula ela ficou bastante longa, né, mas eu queria trazer vários exemplos aqui e várias questões aqui para vocês sobre os records e os pattern matching. Tem várias outras coisas ainda que vocês devem explorar, então eu recomendo que vocês deem uma olhada na documentação do Dart, tanto sobre os records, quanto para os padrões, e aí existem vários tipos de padrões diferentes, né? Como eu falei, tem padrões de objetos, de lista, de map, dos próprios records, você pode utilizar isso em if, em switch, enfim, tem várias estruturas diferentes, vários tipos e várias formas de utilizar. Então leiam a documentação e aí com certeza encaixem, né, esses conceitos, né, de forma gradativa, né, no cenário de uso de vocês, né, seja na sua empresa, no seu aplicativo, enfim, né, no passo a passo que vocês estiverem desenvolvendo. Como eu já falei para vocês em alguns vídeos no passado, provavelmente agora vocês vão começar a ver bibliotecas, né, e novos packages que vão começar a introduzir, né, de forma lenta esses novos recursos. Então é importante a gente conhecer, né, e saber como utilizar eles na prática. Então se você gostou, né, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essas funcionalidades. Se você tem alguma sugestão, né, de uso dessas funcionalidades, também deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas.
e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!